começo a minha conferência com esta fotografia do empreendimento que neste momento está a ser construído no Intendente. É muito curioso porque se chama Vila Intendente. Seria, aqui há uns anos, absolutamente impensável termos um empreendimento deste tipo, de luxo, a ser construído nesta zona. Vila, como muitos se lembrarão, queria dizer, aliás, nos anos 80 e 90, era um nome dado aos empreendimentos de luxo, tendo em vista a assunção da distinção social. Nessa altura, se perguntássemos a alguém se iria investir num empreendimento de luxo, no Intendente, no mínimo diríamos que a pessoa estava equivocada. Era, seguramente, uma das zonas mais estigmatizadas da cidade de Lisboa. Hoje, isto é um caso absolutamente eloquente do que se está a passar. Este empreendimento que diz retorno garantido está à venda no Intendente, um T2 por mais de 500 mil euros, um T2. O que é curioso também aqui é que, portanto, estamos a falar, e isto serve de mote para falarmos no tema que aqui me traz e que eu vou explorar, que é o tema da regeneração dos centros históricos das cidades. Eu passaria de imediato ao próximo. Eu não vou falar de gentrificação, desculpem lá, mas enganei-me. Não vou falar de gentrificação, mas vou começar a minha conferência com a questão da gentrificação. Muitas vezes confunde-se gentrificação com regeneração, mas nem sempre todos os processos de regeneração urbana, que quer dizer que há um investimento numa determinada zona depois de um prolongado desinvestimento, nem sempre estes processos redundam em gentrificação. Em todo o caso, muitas vezes há essa confusão. E, portanto, para percebermos a evolução do debate e da situação em Portugal, e em Lisboa em particular, temos que também tocar este termo. Curiosamente, e como eu disse ontem, peço desculpa, o termo gentrificação está já presente no dicionário Priberan, que é uma coisa impensável até aqui há alguns anos. E, portanto, a designação de gentrificação do Priberan é muito próxima à designação utilizada por Ruth Glass, aliás, o conceito inicial de Ruth Glass, criado em meados dos anos 60. E, portanto, é um conceito que pressupõe essencialmente displacement, a ideia de que há pessoas que saem para dar lugar a outras, enfim, dar lugar no sentido mais forçado. Outro aspecto que é muito interessante na sociedade portuguesa, para percebermos qual é a percepção pública das transformações em curso, é a própria mediatização do conceito de gentrificação. Aqui fiz um exercício de ir a um jornal diário, o Jornal do Público, desde que está online, e quantificar o número de aparições do termo gentrificação ao longo do tempo. E dou-me conta que, efetivamente, é evidente que esta pesquisa é um bocadinho enviesada, porque nós só temos o jornal online a partir de 99, mas dou-me conta que a primeira aparição é efetivamente em 2001, muitos anos depois do conceito ter surgido em Londres, pela mão de Ruth Glass, e, de facto, o conceito explode em 2014, mas com contínuo desenvolvimento em 2015 e 2016. O que é interessante, portanto, é que a percepção das transformações em curso, em que o conceito de gentrificação tem aqui um papel muito importante, é, portanto, bastante tardia e muito recente. Passando para o outro gráfico, vemos que, curiosamente, ela coincide exatamente com as transformações da realidade. Ou seja, estes dados são dados muito curiosos relativos à evolução das receitas do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis em Lisboa, o IMT. Este é talvez um dos indicadores mais fortes no sentido de percebermos a evolução das transações na cidade de Lisboa, nomeadamente ao longo do tempo. E, portanto, o que percebemos é que tivemos uma parte relativamente estável, um investimento relativamente estável até 2011 e a nossa crise, efetivamente, dá-se com a Troika. E, portanto, temos uma quebra substancial do IMT em 2012 e uma recuperação em 2014 e uma explosão, se quisermos, nos últimos 2 anos, 2015 e 2016. Portanto, o que é curioso neste gráfico, que é um indicador muito forte das transformações em curso e do crescimento enorme do investimento imobiliário recente
na cidade de Lisboa, é que nós temos efetivamente uma coincidência entre a percepção do público relativamente às transformações e as transformações de facto, e que vão ambas no sentido de um retardamento relativamente aos processos das outras cidades, um retardamento dos processos de regeneração urbana da cidade de Lisboa. Vale então a pena perceber muito rapidamente quais são as causas, muito breves, deste retardamento da regeneração do centro da cidade. Falemos então, no caso da produção, o que é que aconteceu? Aconteceu que, da produção e da oferta, durante muito tempo as políticas públicas foram pouco comprometidas com a reabilitação. Tivemos uma oferta habitacional dominada pelo setor privado, muito centrada na propriedade, com grande facilidade do crédito à habitação. Enfim, a coisa é mais complexa, mas resumindo, passa muito pelo lado da produção e da oferta e também pelo lado do consumo e da procura. Porquê este retardamento? Porque tivemos, graças e em ambos os casos, estes dois fatores resultam da modernização tardia do país. Ao nível da procura, tivemos um adiamento da consolidação da nova classe média portuguesa, com apetência pelo centro da cidade, pelos novos estilos de vida, pelos consumos urbanos, etc., graças ao próprio retardamento da escolarização da sociedade portuguesa. E, neste sentido, é só na primeira década do século XXI e até na segunda década do século XXI que esta classe se começa a afirmar de forma mais consistente e, portanto, que esta vontade de descoberta do centro da cidade se revela, de facto, de forma mais evidente. Por último, temos um fator importante que causa este retardamento da regeneração do centro da cidade e da descoberta do centro da cidade, que é o posicionamento periférico do país e da cidade no próprio contexto global. Em conclusão, chegamos à crise e temos uma cidade, ou seja, a 2011, e temos, como efeito do retardamento e, portanto, como efeito da crise, temos uma cidade repleta de edifícios vagos, quer dizer, enfim, com uma taxa de ocupação, uma taxa de fogos vagos muito evidente, com fogos com preços muito baixos, porque eles já não eram altos e ainda baixaram mais porque o investimento caiu significativamente, o crédito caiu significativamente e, portanto, as pessoas não podiam comprar casas e, portanto, temos aqui, sequer, uma oferta fantástica. E quando os preços caem, há aqui um fenómeno importante, é que, portanto, aumenta o rent gap, isto é, a potencial margem de lucro entre o que se pode ganhar, entre o preço atual e o que se pode ganhar. Para além disso, temos também este património perfeitamente intocado, com grande capacidade, potencial de autenticidade, como dizia ontem a Sharon Zukin, e com esta ambiência do Sul. Este potencial de posicionamento forte na geografia do Sul consumível. É, pois, nesta altura que a crise surge como uma oportunidade. É evidente que a reabilitação em 2011 e no limiar da passagem do século, da primeira década para a segunda década do século XXI já estava assumida como um modelo a seguir. Em todo o caso, ela surge como uma oportunidade para a crise e, portanto, para a realização, se quisermos, pegar na reabilitação uma oportunidade, em grande medida, resultante da valorização que atualmente as cidades e os centros das cidades têm do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do consumo. E, portanto, nós assistimos aqui a uma espécie de aliança tácita entre, se quisermos, o governo da administração central e da administração local e os investidores imobiliários e a própria economia. Portanto, há aqui uma espécie de interconexão entre vários agentes, que é uma especificidade a nível global da governação das cidades contemporâneas. E, portanto, o governo central, o governo da cidade, por um lado, e por outro também com o apoio do governo da administração central, vai lançar um conjunto de medidas tendentes a captar o investimento privado internacional, nomeadamente os vistos gold, os regimes de residência não habitual, o desenvolvimento de uma estratégia de marketing urbano da cidade, etc.,
e no sentido de, portanto, fazer esta trilogia que é, no fundo, se quisermos, a trilogia perfeita de captação de investimento através do turismo e da reabilitação urbana. E, portanto, temos aqui, de certa forma, a solução face à oferta que existia, a solução para a resolução do problema. E, portanto, em 2011, por outro lado, a administração local acaba e vai desenvolvendo investimento ao nível dos espaços públicos, porque, e aliás este é um dos aspectos bastante positivos na governação mais recente da cidade, é que há todo um investimento ao nível dos espaços públicos, portanto, na relação com o rio, no investimento na pedonalização, etc, etc. Mas esse investimento privado público no espaço público tem muito que ver também como uma forma de ancoragem do turismo e do próprio investimento privado internacional. E, portanto, o fenómeno essencial que caracteriza as transformações de Lisboa atualmente, de um ponto de vista mais macro, se quisermos, é a entrada muito recente e abrupta de Lisboa nas rotas globais do imobiliário e do turismo urbano, ancoradas na extrema valorização financeira e de consumo também dos centros históricos das cidades. E o turismo, se quisermos, neste contexto, aparece aqui um bocadinho como a vocação de especialização funcional da cidade de Lisboa no contexto das redes urbanas globais. Isto é uma questão, enfim, é uma afirmação, é uma questão. Os riscos do fenómeno. Nós temos riscos deste fenómeno a nível geral. Não apenas, portanto, que se aplicam a todas as cidades, não apenas à cidade de Lisboa, mas a todas as cidades, que são o esvaziamento da função de habitação permanente, a dificuldade do acesso à habitação por parte da população local, o displacement comercial, residencial, etc., a homogeneização funcional e social e simbólica das cidades e dos centros das cidades, o excesso de dependência de uma atividade económica, o turismo, a alteração radical da estrutura da propriedade local, a homogeneização das intervenções no edificado, com o fachadismo e concentração nas tipologias destinadas a investimento, ou a massificação dos usos do espaço público, entre outros. Mas nós temos também riscos específicos para a cidade de Lisboa, que têm a ver com o contexto de Portugal e de Lisboa, que são: trata-se de um país pobre, em que há uma forte assimetria do rendimento médio nacional e europeu e a impossibilidade de competir no mercado imobiliário global. E, portanto, isto é um risco acrescido. Por outro lado, o retardamento da nossa modernização fez com que nós queimássemos etapas. E uma das etapas que queimámos foi, por exemplo, o facto destas novas classes médias não terem chegado ao centro da cidade como noutras cidades o fizeram. E, portanto, esta é a especificidade no contexto desta globalização e deste investimento do imobiliário internacional, é a especificidade do caso de Lisboa. Eu vou passar a terminar esta apresentação com uns indicadores que me parecem importantes e relevantes relativamente à evolução da cidade. Assim, temos este indicador, tal como o do IMT, é a evolução dos alvarás de obra, que é um excelente indicador para avaliar a trajetória da distribuição geográfica do investimento pelas diferentes zonas da cidade e, portanto, temos um mapa da pressão imobiliária na cidade e daquilo que está para vir. E, portanto, o que nós percebemos, por exemplo, é que nos últimos anos temos uma concentração enorme e absolutamente dispar do investimento em 2 ou 3 freguesias da cidade de Lisboa, nomeadamente a freguesia de Santa Maria Maior e a freguesia de Misericórdia. Não sei se vêem na legenda, mas a taxa de variação entre 2005 e 2016 dos alvarás é, em Lisboa, de 20% e em Santa Maria Maior é de 540%, está ali. E, portanto, isto é uma pressão imobiliária bastante forte. Dizia eu, do que está para vir. O alvará de obra é um indicador do que está para vir. É importante perceber que o que nós estamos ainda numa fase relativamente inicial do processo. E o que nós estamos a ver, embora o turismo seja muito visível do ponto de vista da obra, há muita coisa que ainda não vimos e, portanto, do ponto de vista do imobiliário, ainda há muitas transformações, portanto, a precisão vai no adro. Este é um exemplo. Os alvarás, estando os alvarás ainda
Portanto, se o tempo de diferença entre o licenciamento da obra e a conclusão da obra é em média de 3 anos, portanto, nós vemos o que está para vir. Isto é um exemplo. Aqui temos um hotel, um conjunto de apartamentos de uma empresa, de uma promotora imobiliária francesa, a Stone Capital, que se chama o Edifício Santa Justa 60, que já está em promoção no site também, e esta é a fotografia do edifício atualmente. É evidente que isto sempre foi uma prática do imobiliário, a venda em planta de edifícios que ainda estão, portanto, ainda nem sequer estão em obra, que é o caso. Isto é uma fotografia de 2017. Tenho quanto tempo? Está no fim? Está no fim? Pronto, ia passar. A nível de preços, um aspecto importante desta transformação é a evolução dos preços aqui entre 2007 e 2016, é o forte aumento das disparidades entre as diversas zonas da cidade. Em 2007, nós verificávamos 2 intervalos, ali em termos de mapa, 2 intervalos de preços, portanto, o cor de laranja e o cor de laranja mais claro, isto era valores entre os 2.000, e os 3.000, e hoje o que verificamos é uma panóplia muito mais diversificada, com um acentuamento da grande disparidade entre as zonas do centro da cidade e as zonas, por exemplo, onde se concentra a habitação social do norte, como Santa Clara ou Marvila. As freguesias mais afetadas pelo fenómeno, neste caso, são, como eu estava a dizer, são 3 freguesias. E são exatamente as freguesias que oferecem o património pré-moderno dos centros históricos e que têm grandes diferenças em função das tipologias do edificado e que em si mesma têm grandes diferenças. E, portanto, temos 2 freguesias particularmente afetadas, que são Santa Maria Maior e a Misericórdia, com um grande número de hotéis, Airbnb e alvarás de vária ordem. Santo António, que é a freguesia da Avenida da Liberdade, que é completamente diferente porque o Airbnb já não tem a mesma posição, mas os hotéis sim, portanto, no fundo, é outro patamar. E depois temos 2 freguesias que começam agora a descolar neste processo, que do ponto de vista do turismo já têm pouca, em certas zonas, há alguma presença no dia-a-dia, mas que do ponto de vista da ocupação do imobiliário começam a ter. Portanto, que é a zona de Arroz, estava cá ontem o senhor da zona de Arroz, e a zona de São Vicente da Graça, que tem um forte empenho. Para terem uma noção, todas estas freguesias têm diversidades muito grandes internamente, não há tempo para as explorar, e essas diversidades são tanto do ponto de vista funcional como da vocação dos diversos bairros. E pronto, só para terem aqui uma noção, neste momento temos aqui uma variação dos preços de vários bairros da cidade, de acordo com os dados da Confidencial Imobiliária. Portanto, a zona de São Paulo, o antigo Caixo de Doré, é neste momento a zona com os preços mais elevados. Só antes de terminar, uma última reflexão. A nível do investimento estrangeiro, porque o que nós estamos a falar é da globalização do investimento imobiliário. Um estudo recente da Confidencial Imobiliário mostra que os grandes investidores estrangeiros na cidade de Lisboa são os maiores, portanto, a população são os chineses e os franceses, mas com uma diferença, é que o investimento chinês é mais concentrado e mais elevado e o francês mais disperso e mais... Portanto, termino com 3 observações. Uma constatação, que é estes processos pressupõem uma descolagem das cidades, e neste momento, no caso da cidade de Lisboa, relativamente ao país, e, portanto, na integração das redes globais, e, portanto, não podemos pensar a cidade no contexto das políticas nacionais de habitação. Um dilema, a enorme desproporção de forças entre as dinâmicas globais e as dinâmicas locais, e uma certeza: o tempo, a rapidez do processo não se compadece com lógicas de atuação tradicionais e, portanto, isto quer ao nível da monitorização das transformações em tempo real, quer ao nível da regulação. Nós temos que ter medidas leves, rápidas e diversificadas, adequadas a cada caso. Muito obrigada. Muito obrigado.